Então eu quero falar sobre o Mulu. Justamente eu falei sobre quem ouviu o diálogo que saiu ontem, porque ele comenta sobre o Mulu, que o Mulu é orixá. Não tem que ser cultuado lá do lado de fora. Não é Exu? Então é esse grande problema. Pelo fato de ser um orixá misterioso, e ele não significa que ele tem que ficar no chão. Às vezes, ele está no chão aqui? No chão que eu falo lá embaixo. Às vezes eu coloco ele no chão, que é o lugar certo, inclusive. Porque ele é o pai da terra. Né? Mas se eu cultuo em cima de um congá, nada impede. Né? O africano, quando ele colocava os escravos, né, principalmente, escondido debaixo do santo, muitas vezes o fundamento dele estava na terra, enterrado ali, quando não estava dentro do santo. Então, enquanto a gente fica procurando Deus lá em cima no céu, as religiões pagãs e também da terra, sabe que Deus está na terra, por isso o Mulu, por isso o Obaluaê, né, é o pai da terra. Agora eu tentei, durante minha vinda para cá, enquanto ouvia intensamente a música no carro, tentei estudar alguma coisa para passar para vocês, e eu percebi que a Umbanda, principalmente essa Umbanda moderna de hoje em dia, está misturando tudo. Você entra num blog lá e está falando assim, o Mulu significa pai da terra. Não é. O Mulu não é pai da terra. O Mo significa filho. O Mo orixá, filho de orixá. O Molu é filho de Olu, né? Que no final traduziram como filho do Senhor. Né? Agora, quando a gente fala Obaluaê, vem de Babaluaê. E o que é Aie? Terra. Orum Aie, Babaluaê, pai da terra. Quando a gente fala Chapanã, né? Vem da origem Champoná, que significa o deus da varíola. Não só o tempo todo o Mulu tem que estar vestido com palhas. Vai lá em Oió, vai lá na África, você vai ver que ele dividia espaço com Xangô. Ele era bem-vindo no reino de Xangô. Existe uma qualidade, hoje a gente chama de qualidade Jagum, que ele é associado ao Mulu com Oxalá, que guerreia contra a morte. Então, ele tem essas características, mas as pessoas passaram a misturar, falando, não, o Baluaê é o da cura, o Mulu é da morte. Mas não necessariamente. Ele é tão misterioso que não dá para entender. Então, quando você chama de Sapatá, Chaponá, Chapanã, o Mulu, o Babaluaê, o Baluaê, aqui o pessoal chama de Abaluaê, né? Na verdade é um orixá só, né? Que foi tendo suas conexões com a cultura Fon, com a cultura Yorubá, com outras, né? É igual aconteceu na Grécia e Roma, né? Foram pegando características de outros deuses. Seriam epítetos? Sim, são qualidades. Eu não gosto nem de chamar de qualidade. A gente precisa considerar que, por exemplo, quando o orixá, que tem um nome, Caré, é porque ele passou por Caré. Quando ele passou, teve um momento na vida dele que ele passou, acredita-se, né, principalmente os voduns, que eles viveram na Terra, quando ele passou naquele momento, por aquele lugar, ele pegou o título daquele lugar. Então, eu acho estranho você falar Caré. São momentos do orixá dentro dos Itãs. Né? Quando a gente fala de Opará ou Apará, de Oxum, é aquele momento que ela teve seu momento de guerra. Por que ela luta com a adaga? Porque Ogum deu uma adaga para ela, porque ela não queria ficar inferior em relação a Yansan. Mas não existe uma coisa de guerra. Porque a gente botou na cabeça tanto que Xangô é vida, o Mulu é morte, Yansan é guerra, Oxum é paz, que as mesmas Oxuns, que eu também sou filho de Oxum como Ajuntó, eu tenho meus arroubos. E eu estava quase tendo no meio do caminho. Basta passar do limite, que um Oxum deixa de ser fofa, não é? Viu, Oxum? Não, é a mesma coisa o filho de Oxalá, eu sou filho de Oxaguian, há quem diga que é Oxuguian. Né? Então, aquela coisa, até o limite, até a página 2, todos temos as características dos orixás, mas não significa que a gente seja só aquilo, o tempo todo. Né? Então, assim, quando a gente estudar o orixá, e sabendo que os nossos guias trabalham na luz dos orixás, não pensem que eles são escravos dos orixás, que eu escutei essa barbaridade hoje de manhã, o seu Exu é escravo de algum, ninguém é escravo de ninguém. Ele trabalha dentro de uma frequência que está mais próxima de um orixá, daquele orixá.
Se não houvesse orixá no Brasil, aquelas entidades poderiam trabalhar dentro das divindades indígenas. Ia pegar outro panteão, mas ninguém é escravo de ninguém. A bagunça está na nossa cabeça. Lá em cima, no Orum, está certo, aqui no Aie está essa bagunça. O Mulu não usa palha o tempo todo. O Mulu é um orixá normal, usa roupa. Se vocês forem para a África, eu não fui. O máximo que eu fui foi para o norte da África. Mas vocês vão perceber que toda essa pompa, todo esse trabalho de feitura, a religião original iorubá, ela é muito mais simples. As vestimentas, por que a gente tem... A vestimenta tem que ser essa. Porque naquela região as pessoas usavam aquela vestimenta e o orixá usava a roupa que a pessoa usava. Então, na verdade, não é você que vestiu o orixá que te vestia. Porque não importava, se tinha 12 filhos lá de Xangô, o Xangô ia escolher um, ele ia utilizar a roupa ritualística ou a roupa normal que se usa lá. Então essa coisa, vocês sabem por que se usa esses vestidos bonitos aqui de como é que chama aquele negócio? O tecido africano. Richelieu, coisa mais linda. Né? Usam tudo cheio de babado, tudo cheio tudo que a gente tem debaixo da saia lá, aquela fica parecendo um repolho, aquilo lá era doação das sinhazinhas. Aquela roupa toda é doação de sinhazinha. Não vou usar mais essa roupa, pode usar. E aí virou, né, não todos os casos, mas assim, virou aquele vício, né, de o orixá só vai vestir se for com aquela roupa. Então a religião foi se formando, o candomblé foi se formando, mas o orixá, ele veste ele nos veste, ele não precisa de uma roupa. A parte das palhas significa que ele está cobrindo as feridas dele, porque todo curador tem suas chagas também. Quando você vai no Olubagé, todo mundo sabe o que é Olubagé? Olubagé é a festa de Omulu. Quando você faz... essa festa só pode ser realizada mediante a doação de dinheiro que é ganho quando você sai dando o doburu, ou deburu, que é a pipoca. Quando você fala pipoca, já perde a força magística dessa palavra, e aí você trabalha nessa frequência. Essa coisa do orixá, que a gente tem de endeusar demais as religiões que estão usando aquela roupa, o orixá é muito mais simples que isso. E a palha, todo curador, inclusive dos nossos índios, isso eu já viajei o Brasil inteiro, se percebe, os índios usam umas vestes que são feitas até de alga que se encontra no fundo de rio, de mato de rio, sabe, feito à base de taboa, eu falo taioba. Deve ser feito taioba também. São tecidos até vegetais, é normal o curandeiro usar uma máscara para enganar, né, a morte, e usar os nossos índios, os africanos, todos os curandeiros fazem isso, é comum. Então a palha é sagrada, mas não significa que ele só se apresente daquela forma. Tanto que Jagum é representado metade palha, metade branco. Então, assim, muito cuidado quando a gente pensar em Omulu ou Baluaê, como se fosse algo ruim. Ele deixa alguma negatividade? Acho que todo orixá deixa coisa boa e coisa ruim. Depende do que você é capaz de captar. Ogum deixa uma coisa ruim na gente. Posso citar? Ira. É uma coisa do tempo todo, livrar-me de... Ogum me livra dos meus inimigos, ou me defender. Eu acho que só tem que se defender quem ofende. A defesa é para quem está ofendendo. Então, uma vez Pai Joaquim falou, e eu vou repetir aqui, a imagem de Ogum é uma das que não devia ficar dentro do quarto. É verdade. Onde é o único lugar de paz que a gente pode ter? Para dormir, para ter paz? É o quarto. Né? Por isso que Pai Joaquim sempre falou, e eu falo, e ainda tem gente que teima, porque o pessoal das antigas que insiste, mas eu só tenho o meu quartinho. Tudo bem, filha, mas naquele quartinho você está colocando o seu santinho? Minha avó também tinha. Bom, pelo menos você começa a catar reza para fazer para os outros, aí você deixa de cuidar da sua vida, você começa a cuidar da vida dos outros, pensar nos outros, ajudar os outros, só os outros, você vai ver a sua vida. Essas pessoas que fazem isso, muitas vezes não conseguem pensar em si mesmos. Então, quando a pessoa chega até mim e fala assim, eu quero entrar para a religião,
Porque eu peguei um caso esses dias. A mulher tem um problema de Parkinson, inclusive. Ela tem 70 e poucos anos. Ela falou, mas eu não consigo desenvolver, não desce santo na minha cabeça. E se você não for de orixá? E se você for Ekede? E se você puder participar de outra forma, como benzedeira? Ser umbandista não significa ser médium rodante. Nem todo mundo nasceu para o orixá, nem todo mundo nasceu para o candomblé, nem todo mundo nasceu para certas religiões. Então, assim, não significa que... A gente fica frustrado dentro para umbanda. Se eu não sou médium, eu não me sinto completo. Mas você pode ser completo em muitas outras coisas. Eu não me sinto completo porque eu não sei tocar uma música. Não sei dançar, não tenho apreço por música que vocês gostam. Eu sou um tapado musical. Então não sou aquele pai de santo que vai ficar 1 hora para abrir o terreiro. Eu não vou citar nomes. Tem gente que demora 1 hora para abrir o ritual. E assim, eu tô com uma fila de gente para atender. Então eu priorizo outras formas de trabalho. Vamos falar de algum. Tudo que a gente coloca dentro de casa vai gerar alguma energia. Se você coloca qualquer animal em posição de ataque, ele vai gerar uma energia de ataque. Ah, eu adoro a pantera. Aquilo traz energia para dentro de casa. Tem gente que coloca aquele quadro daquela pantera assim, atacando, querendo comer já a gazela do lado. Aquilo gera uma energia de ataque. De Ogum tá lá, guerreando. Às vezes você não sabe nem o que contra o quê. Ah, me defende. Tudo bem, se você mora no meio do tiroteio, me defende para que não aconteça nada. Mas parece que quanto mais você pensa em guerra pedindo para te defender, parece que você está mais na guerra. E do que Ogum se alimenta? De guerra. Tanto que ele mesmo dentro dos Itãs, quando ele chegou na última cidade que ele dominou, ele já tinha dominado. Então ela está de viver de guerra, viver de guerra, viver de guerra, viver de guerra. Filhos de Ogum, abaixem um pouquinho, né? As suas bolas. Porque vocês estão procurando guerra e confusão o tempo todo. É por isso que um filho de Ogum tem que ter alguma coisa com Oxalá aí para poder abençoar um pouco, senão entram sempre em guerra. Tá dando risada? Mas é verdade, se você olhar o dragão sempre, essa mesma posição do Ogum que está matando o dragão, em algumas imagens, São Miguel Arcanjo está pisando no demônio, está pisando no dragão. E eu estive em Cusco, todo mundo sabe disso. Você sabe no que é que São Miguel Arcanjo está pisando na Catedral de Cusco? No índio? Sim, senhor. Porque para os católicos cristãos lá, os espanhóis, o índio representava o demônio para eles, porque era quem eles tinham que combater. Você entendeu? Então tudo que representa guerra, tudo que representa ódio, tudo que representa... Não é legal deixar dentro do quarto. Então por isso que eu prefiro pegar aquelas imagens barrocas de São Miguel meio com cara de blasé, assim, sem muita expressão de ódio, de luta, de defesa. Eu prefiro uma coisa mais tranquila, porque tudo que você coloca na tua casa que tem expressão de guerra vai trazer guerra. Isso serve para os deuses pagãos também? Também, claro, né? Por que é que eu não cultuo Hades? Para mim é o deus mais bonito que tem. Eu adoro Hades. Eu tenho um lado meio treva, sabe? Eu gosto, eu acho ele bonito, aquele Cérbero com suas 3 cabeças, a imagem que eu mais queria ter na minha casa. Mas eu sei o inferno que ia ser. Eu ia botar ele ia botar mais uma deusa eu ia botar Hecate junto. Vocês imaginam o inferno que ia ser minha casa? Uma coisa sombria. Então tem que ter um equilíbrio, né? Por isso que eu falo, quando você cultua Hecate, agora fugindo do assunto, cultua Hecate, coloca uma Apolo ali, né, para trazer um solzinho, uma beleza, uma luz, para equilibrar, né, a treva e a luz. Mas tudo que você traz, alguma coisa vai representar na tua casa. No meu jardim eu tenho 2 pretos velhos, Pai Joaquim e uma preta velha junto, e tenho um Zé Pilintra. O pessoal quando vai fazer serviço lá já fica de olho, né? O pedreiro fica assustado. Né? O que são essas coisas? É a minha fé, a expressão da minha fé. Ah, e se eu passo lá e não acendo um cigarrinho, eu me sinto em falta com ele se eu não acendo um cigarrinho. E se eu não falo bom dia, eu pareço um louco. Eu vou lá, olhar minhas jabuticaba que está carregado, e já chego e falo assim, bom dia, seu Zé. O louco falando com a estátua. Mas são partes da gente, são partes da nossa, né? Da nossa expressão. Então, assim, tudo que você traz para casa pode trazer guerra. Então, tem gente que adora ter espada de São Jorge dentro de casa. Bota no quarto. Bota no quarto também. Aproveita e oferece uma galinha para o bar. Para acabar com a vida. Gente, existem certas plantas que realmente elas podem ser usadas em alguns pontos. Entrada de casa, tudo bem, uma espada de São Jorge, beleza.
um lugar onde você precisa que ela limpe, mas tem espaços que ela lembra a guerra. A espada, a lança, lembra a guerra. E o grande problema, a pessoa vai fazendo de sua casa um templo, eu acho que a minha casa está equilibrada. Mas assim, quando eu coloco um Buda de lá para cá, né, não significa, aí a pessoa interpreta assim, olha o telefone sem fio. O Buda tem que ficar de costas. Aí a pessoa coloca o Buda de costas lá na estante. Não significa que ele tem que ficar de costas. Toda divindade, seja hindu, seja o hinduísmo, o Ganesha, seja Buda, você coloca entrando da porta para dentro da tua casa. Por isso que eu coloco os deuses do taoísmo, né, entrando para dentro de casa, do lado da porta. Se você bloqueia a tua porta com plantas de corte, ela vai cortar. Digamos que ano que vem é ano do dragão. Onde seria o melhor lugar para se colocar um dragão? Na varanda? Na porta de casa. Isso. Porque ele é a carranca. Tem gente que tem carranca dentro de casa. Você sabe por que a carranca que você me deu de Petrolina está do lado de Exu? Porque ela representa proteção para mim ali dentro. A minha fica bem na portinha, de perto da porta, sabe? Então, ela é um símbolo de proteção. Então tem gente que vai decorando, vai colocando carranca, duas, né? Tem que ter dois. Aí coloca justamente no canto do Feng Shui, deixa eu ver, nesse canto do lado direito aqui, entrando do lado direito é o canto do casal. Aí coloca duas carrancas ali. Pronto, vira inferno. Então a gente tem que começar a pensar o que é que a gente está colocando para dentro da nossa casa e de que forma está sendo colocado. Eu chego no meu congazinho de Umbanda, aí você vê lá. Ogum do lado de Xangô. São dois guerreiros, não há por que colocar dois guerreiros. Alguém joga xadrez? Um rei nunca fica do lado do outro. São dois guerreiros, compensa as energias na ponta do altar. Tudo ali é ritual. Tudo tem um motivo. Tudo que a gente faz aqui dentro, as nossas formas de agir aqui dentro, é observado pelo astral. Eles sabem onde é que a gente está sendo falho e não. Então tem gente que faz. Tem um exemplo, eu vou citar, porque eu vi, então eu vou ter que me lembrar. Porque tem um pai de santo aí que o ritual dele é colocar uma vela de 7 dias em cima da quartinha. Basta, se você tiver o básico de magia, água com fogo não combina. Até bombeiro sabe. Aí você coloca o elemento fogo dominando o elemento água. Sendo que a água representa o sentimento, representa a sensibilidade, representa tudo que nós temos, aí você bota o fogo lá. E o fogo é o quê? É o mais incontrolável de todos os elementos. Se você nunca sabe o que o fogo vai fazer, se ele vai te trazer luz ou se vai destruir a ilha de Maui. Coitado, você viu como é que tá? Não se sabe de onde veio aquele fogo, né? Quando vocês viram que eu não preparei a aula, né? Viu escutando música no Roberto, eu não tenho que preparar a aula, né? Mas tudo isso está trazendo uma coisa atrás outra. Então, quando você vai organizar seu culto, suas coisas, façam com ordem. Eu não consigo fazer se não oferecer uma vela. Oferecer uma vela dá a impressão que se você não fizer com uma vela ali, o santo não aceita. Quem é que está precisando de luz? É o santo ou é você? É você. Por que tem que ser verde? Eu estou colhendo, porque eu ouvi um pouco do que o Pai Joaquim falou essa noite, então, se ele fala para você, acenda uma vela verde, acenda uma vela verde. Mas pode ser branca? Meu parente pode chegar e falar e ver alguma coisa. Então não vem na Umbanda. Não venha na Umbanda. Se o seu medo é tão grande, tudo que você te remete um sentimento vai ter um efeito. Se você quer colocar um São Jorge em cima da cabeça ainda, que é o pior de tudo, né? Coloca a cama em cima da cabeça, vem os livros, que não é bom ter peso em cima da cabeça também. Aí você coloca em cima da sua estante, coloca um São Jorge lá matando o leão. Leão não, dragão. Tem gente que teima. Então assim, mas eu posso colocar branco? Sempre vem com aquela opção. Eu posso fazer com mandioca. Pode ser com mandioquinha? Já aconteceu comigo. A gente despachar um odi, que vai mandioca, coco e milho. Aí a mulher trouxe mandioquinha, porque eu achei que o mandioca ocupava muito espaço, era muito grande. Mas nem é a mesma coisa. Mandioquinha em São Paulo é batata baroa, chama também de batata salsa, né? A pessoa muda, né? Então você fala assim, acenda uma vela verde, pode ser branca? Então não acenda, não acenda. Não faça. Não. Se você fizer um trabalho durante o dia, tem que acender vela. E o sol? Não é a luz do mundo, ele não ilumina, não é o suficiente. Então, se você acha que você não tem luz o suficiente para um trabalho, então acenda a vela.
Mas claro que eu trabalho com velas, todo mundo sabe que eu trabalho com vela, mas estou dizendo que não vai invalidar alguma coisa o fato de eu não acender uma vela, que o primeiro que se ilumina é você, e a frequência que você está acendendo é aquela. Aí vem aquela bagunça, algum pega vermelho, pega azul, pega as duas. Na dúvida, bota branca. É aquela coisa. Esses dias eu fui chamado a atenção, mas Yansan não é vermelho, Yansan é amarelo. Quem foi que falou? Quais são os tons amarelo de Yansan? Talvez o laranja, talvez o vermelho um pouco mais do ocre. É a mesma, deve ter sido a mesma pessoa que falou que a tradução de Omulu é pai da terra. Porque não sabe a diferença de um, não sabe a diferença do outro. Não sabe a diferença, não sabe onde está Nigéria, não sabe onde está Daomé, não sabe onde está nada. Porque vem de telefone sem fio. Mas o problema não é não saber, e sim querer aprender. Vai buscar aquele conhecimento, né? Senão são pessoas que vão achar, minha pombagira não gosta da sua. Né? Pai Joaquim citou isso também. Por que Mulambo não se dá bem com Padilha? Gente, trabalham juntas. A bagunça está na nossa cabeça. Sobre espada de São Jorge. Também é exemplo, viu? Toma um banho de espada de São Jorge. Mas como que eu fervo? Não, gente, tem algumas plantas, inclusive a espada de São Jorge é tóxica, não é bom ferver. Você vai, se é para tomar banho de espada de São Jorge, você pega uma faca afiada, elemento de Ogum, ou uma tesoura. E por que eu quero tomar um banho de espada de São Jorge? Quais são os motivos de eu precisar tomar um banho de espada de São Jorge? Imagino que seja para defesa. E para cortar as negatividades. O que é que eu vou cortar? Vou cortar minha doença, vou cortar minha preguiça, vou cortar minha beligerância, vou cortar o meu ódio, vou cortar a minha falta de sorte no amor, vou cortar o meu desemprego. Você sempre vai cortar alguma coisa, a mesma coisa que Nossa Senhora desata nós. Você tem que saber o que você está desatando. Então, quando você vai cortar, você pega a tesoura ou a faca, de uma vez, vai cortando. Tem gente que quer cortar com a mão, né? Tem certas plantas que não corta. Morder não corta. Então, assim, ritualisticamente, você vai cortar e falar assim, estou cortando a minha falta de dinheiro. Estou cortando a minha falta de vontade de fazer as coisas. Em 7 pedaços. Pronto. Por que 7? 7 não é um número legal para a vida financeira da gente, mas é um número legal para a vida espiritual da gente. Né? Ogum pega 3, pega 2, pega 7, são os números dentro da nossa religião. Aí você coloca lá, eu posso colocar alguma outra coisa mais forte? O quê? Cerveja? Na dúvida, quem quiser trabalhar com cerveja, faça cerveja sem álcool. Porque a bebida no Brasil, esse fermentado que se dá algum, a gente dá cerveja normalmente. No sul se dá Guaraná. Mas eu não gosto de misturar bebida alcoólica. Então já que vai colocar para banho, se já que vai colocar, então coloca sem álcool. Porque não se coloca álcool no ori. Já vi Pai de Santo fazendo isso. Na praia, virando cerveja com álcool na cabeça dos filhos. Meu Deus do céu. Nem na quimbanda se faz isso. Já falei com quimbanda. Eu falei, você tá louco, a gente não faz isso. Bebida alcoólica que é sagrada para todos os orixás é o zimbro. Quer tomar um banho de zimbro? Você pode. O que é feito de zimbro? Você que é uma pessoa fina, o que é? Olha lá, viu? Aí, eu gosto de gente assim. Conhece tudo. O gin é feito de zimbro, mas significa que eu vou jogar gin na minha cabeça. Eu posso fazer um banho de zimbro. Né? Então, o fato da gente não saber e querer fazer e fazer errado é muito possível a pessoa fazer uma bobagem. Eu já dei exemplo, vou dar exemplo hoje de novo. Falei para a moça do banho de espelhamento, que é pegar um pedaço de prata, ferver o pedaço de prata, pode tomar de cabeça aos pés para poder te proteger. Aí a pessoa entender que o banho de espelhamento era ferver um espelho. Ela ferveu um espelho. Tá no mesmo caminho do outro que catou as penas da galinha da Angola e fez banho com a galinha da Angola, porque eu falei para tomar banho de Guiné. Então tem essas coisas. O pessoal tá jogando cerveja na cabeça. Eu já vi pai de santo fazendo isso. Jogando cerveja na cabeça do filho. Tá? Jogando cachaça pro boiadeiro descer. Eu sempre dou esse exemplo. Colocando sementes de... meu Exu é de Oxalá, vou colocar sementes de fava de Oxalá em cima do assentamento de Exu. Faz. Tem certas energias que a gente tem que separar para poder... Coisa que a gente corta para poder brotar. Aí vai juntar elementos lá. É a mesma coisa juntar fogo com água. Paz com descarrego, sabe? Por isso nós temos um congá aqui, uma tronqueira lá.
A gente separa os polos, juntar os polos da bagunça. Se fosse uma coisa, a mistura de Aie com Orum, nós íamos ser uma confusa mistura do nada, nós íamos ser o caos. Por que a gente faz oferenda dentro da encruzilhada? É um entroncamento de do Aie com Orum, é onde Exu recebe as coisas quando não tem uma tronqueira, né? Então, esses pontos magísticos que a gente não faz, vai fazendo, vou acender uma vela para Exu em cima da minha estante, continue. É mais um que daqui a pouco vai sair do terreiro, que vai falar, minha vida não foi para frente. Quando você fizer esse banho de Ogum, sabe o que fazer. Porque eu vou dar mais um exemplo. Uma pessoa chegou para mim essa semana muito desesperada, não consegue emprego mas também foi assim. A vida inteira não trabalhou porque o marido trabalhou. Um determinado momento, a relação estava tão fria que o marido foi embora. Aí ela se viu na obrigação de trabalhar, mas nunca teve uma profissão. Agora está desesperada para trabalhar. E agora, para trabalhar, ela precisa buscar o quê? Uma fé. Para ela encontrar a fé, ela nunca teve uma fé em nada. Então ela busca Umbanda para a gente tentar ajudar, mas como o pai Joaquim falou, Umbanda não é prateleira de milagres. Ela vai te ensinar a ter fé para você mudar a sua energia para fazer aquilo acontecer. Eu fiz um negocinho para ela, eu falei, toma banho disso, você vai fazer uma entrevista? Toma banho disso amanhã. Só isso? Falei, acende uma vela pro seu anjo de guarda. Tem gente que acredita em anjo de guarda. Tá, acende uma vela pro seu anjo de guarda. Tá, mas fala alguma coisa? Não sabe ter fé. Não tem que falar. Se quiser falar, faça uma oração. Se não sabe fazer oração, tenha um sentimento. Você acha que o anjo vai vir lá ouvir você falar? Fale o que você quer. É muito bom externar, porque quando a gente coloca para fora, a gente está colocando para nós mesmos. Se você não coloca uma vela e não sabe o que você quer, então o Exu, o Pombagira, o anjo, o que for, não vai saber o que você quer, porque nem você está sabendo. Fala alguma coisa? Fala, quero emprego. Então as pessoas, quando não têm essa iniciativa, não são bons magistas. Eu já vi gente com a vida completamente destruída. Mas eu quero trabalhar. Eu quero ter o meu cantinho lá, o meu terreirinho. Eu estou atendendo as pessoas. Como que as pessoas estão? Tão bem? Porque quando a sua vida está completamente destruída, você não consegue se levantar e seus guias não te dão luz, minha filha, você está sendo um canal truncado. E é isso que tem acontecido muito por aí. Todo mundo é radiestesista, todo mundo é pai de santo, todo mundo conhece tudo sobre orixá, mas não conhece o básico. Né? Não sabe ter fé, não sabe... porque eu li esse livrinho, já veio gente falando para mim, eu estou fazendo uma pós-graduação em Kimbanda porque eu estou fazendo um curso online com fulano. E a prática? Né? Nem eu caminho por certos caminhos, porque eu acho que são mais tortuosos. A Umbanda é a mais simples de todas, é a mais complexa, porque o pessoal consegue catar um bando e fazer uma bagunça. Uma vez me corrigiram dentro de um terreiro, na hora da saudação a Iemanjá. Qual é a saudação a Iemanjá? A outra? Olha lá, o outro falou errado também. Vou te falar por quê. Porque na Umbanda se fala Dociaba. Lá se falou Dofiaba. Como na hora de falar, a pessoa fala Odofiaba, o umbandista puxou do candomblecista Odociaba. Porque se você falar, quero enterrar um porco, enterrar um corpo, da pessoa que eu estou falando a mesma coisa, não é? Odofiaba, Odociaba, ela está falando a mesma coisa. Não é que você falou errado, você falou que a Umbanda fala. Mas assim, é o Dofiaba. Agora, se você quiser falar Odoce Iabá, tudo bem, você está falando português. Aí tudo bem. Você está falando português. Você não está puxando a saudação de lá. Agora, já me corrigiram uma vez, dizendo, mas não é isso que você está falando. É Odocimar que você tem que falar. Na terra dela, no planeta dela, o mar é doce, provavelmente. Né? No planeta Açúcar, o mar é doce. Porque aí todo mundo, salve Iemanjá, todo mundo. Aí eu falei, Dofiaba. Ela falou, é Docimar que você tem que falar. Que mar mais doce. Então tem que saber o que você está falando. A reza que você faz, o Pai Joaquim faz sempre uma reza no final que ele fala, cruza o que te cruza. O que é cruzar? O que é que ele está cruzando? O que é cruzar? Vencer. Então, ele está cruzando os elementos, ele está encontrando o céu e a terra, ele está trazendo equilíbrio para você, ele está fazendo uma cruz. A cruz para o paganismo são os 4 elementos, a cruz perfeita é essa. E ele, quando está fazendo um cruzamento, ele está equilibrando suas energias, trazendo cruz na sua direita, cruz na sua esquerda, cruz atrás, ele está falando, eu equilibro seu direito, equilibro sua esquerda, equilibro em cima, embaixo, né?
ele está falando do Orum, ele está falando do Aie, ele está falando na linguagem dele aquilo que às vezes a gente não sabe o que ele está falando. Aí ele fala assim, cruzo que te cruzo como é? Cruzo que te cruzo na cachoeira de Paulo Afonso. Acho que ele fala isso. Onde não pia cobra, não canta galo, não chora criança pagã. Cachoeira de Paulo Afonso é qualquer cachoeira que possa fazer descarrego. Onde não canta galo, o lugar onde não canta galo é um lugar neutro. Mas por que chama Paulo Afonso? Da cidade de Paulo Afonso, lá na Bahia. Então, com certeza, essa reza que ele pegou de algum baiano que veio de lá da região, que faz macumba na cachoeira. Tem uma usina lá, é grande a usina de Paulo Afonso. Na cachoeira de Paulo Afonso, onde pia cobra, não canta galo, na cabeça dele, piar é para cobra silva. Né? Pia, não canta galo, não chora criança pagão. O que é não chora criança pagão? É ponto neutro. Nem a criança que é pagã, nem a criança que é batizada está emitindo qualquer... o nada, ele dá o neutro. De cruz na cachoeira de Paulo Afonso, onde o campo é neutro. Onde é um campo neutro que a gente costuma fazer trabalhos? Cemitério. Cemitério é campo neutro. E fulano de tal fez uma macumba no cemitério para mim. Coitado. Se não for na terceira cova do lado esquerdo, se não for dentro da capela, se não for na porta, se não for no túmulo mais abandonado, ele não fez foi nada. Porque é um espaço respeitado. Então, assim, quando eu falo esses detalhes, é pra gente não errar. Né? Então, assim, quer alguma coisa? Peça. Bota para fora, através de palavras, de oração ou de sentimento. É bom falar palavras, sim, porque muitas vezes, os pastores sabem disso, só o Espírito Santo sabe do seu sentimento. Às vezes o Espírito que está se aproximando de você precisa que você bote para fora para ele saber o que você está querendo, porque senão não lê meu pensamento. Você está colocando dúvidas, né? Mas então quem vai te responder não é o espírito externo que você está invocando, mas o Deus interior que está dentro de você e sabe todas as coisas. Se você tem consciência disso, se você tem consciência que você é divino, e o Pai Joaquim falou nessa conversa aí, eu espero que vocês ouçam. Tem gente daqui do terreiro que não ouve os nossos diálogos. Quando você chega dentro de um terreiro, qual é o mais poderoso? Porque ouviu. Ele falou que sim. Ele falou, não é Deus, não é Orixá, não é Olorum, não é Iemanjá, não é... É você. Quando ele está te saudando, te cumprimentando, ele está saudando a sua divindade. Então você é o sagrado para ele naquele momento. É só você que não reconhece. Então quando você entra dentro do terreiro, é união de energias. Ele te respeita, mas muitas vezes você não respeita, porque tem gente que vem aqui e não tem medo de comer acarajé, porque a comida é consagrada. Essas coisas, venha de coração aberto. Se não, não venha, não banda. Gente, falei bastante. Perguntas? Você falou de Ogum, que o Ogum traz essa energia da guerra, especificamente. Sim. E os outros orixás? As frequências deles. Tem orixá que é de guerra. O Oxum, por exemplo. O Oxum é tranquilo, né? Só que o Oxum traz a letargia. O Oxum é muito das águas. A não ser que seja uma qualidade de Oxum a parar. Como que a gente sabe num terreiro de candomblé quando a Oxum é apará, quando não é outra qualidade de Moibiri, quando não é abalô, quando não é outro orixá? Eu vou dizer para vocês que vocês gostam de roupas, né? A roupa que se usa quando eles colocam o laço para frente é o Oxum normal. Quando ela joga para trás, ela está indo para a guerra. Então é apará que está falando. Só que hoje em dia as pessoas não têm esse conhecimento de como colocar o laço é para a guerra, que a pessoa olha para frente e fala assim, já não sabe mais nada. Existe uma ritualística em tudo. Por que é que se cruza a guia no corpo? Lógico que é para quem toca tabaco. Lógico que é para quem toca tabaco. Porque senão ele vai toda hora se bater. Porque aí o pessoal, não, então olha que ponto vai o telefone sem fio. Geralmente quem toca tabaco é filho de Ogum. Filho de Ogum, então ele pega e cruza para não bater. Senão ele vai se enrolar todo. Se ele é filho de Ogum e cruzou, então todo filho de Ogum tem que usar de lado. Porque inventaram isso. Porque, na verdade, dentro do candomblé, o inhã, ou chicote, ele é colocado e ainda passa, acho que é Iquitã que chama, a fita, né? Fica amarrado, se for para guerra, para trás do laço. Então, são detalhes pequenos que eu vejo as pessoas misturando muito.
Então, por que Oxum é letárgica? Oxum é das águas, Oxum é amor, Oxum é paz, Oxum é... Mas tudo tem que ser compensado, né? Não tem problema deixar orixás, suas entidades em casa, mas evitem só ambiente dentro do quarto. Eu recebi essa parte dos orixás, a parte negativa. Oxum letárgica, Yansan. Yansan é briguenta demais. Yansan, nossa, filha. E não respeita. Não. Você fala para você é briguenta demais, aí a pessoa, não é. O orixá, eu não estou falando que o filho é. O orixá, a característica de Yansan não tem paciência. Yansan é mulher de Xangô, Yansan se esfrega em Oxóssi, Yansan vai junto com Ogum. Né? Yansan tem aquela coisa de movimento o tempo todo, ela faz isso quando se manifesta. Mas tem outro tipo de Yansan que você falou. Tem Balé. Balé é uma Yansan dos mortos, que não usa nem Dendê, que é um pouco mais tranquila. Né? Mas existem... dificilmente a gente coloca uma representação específica, né? Geralmente é o orixá mesmo, né? Olhem uma Yansan dançando num xirê e vocês vão ver quem é Yansan. Porque na Umbanda, botou amarelo na Yansan e ainda canta aquela, eu odeio esse ponto. Eram duas ventarolas, uma era Yansan. Não, tudo bem, você até que vai. Yansan, a que eu mais detesto é Yansan dos cabelos louros, se o mar tem água, na sua terra tem ouro. E onde é que está o cabelo louro de Yansan? De Santa Bárbara, lá da Turquia, lá do Cliciano, lá. Então assim, esse é o grande problema do sincretismo. Você pega o orixá e passa a acreditar que tudo, que ele está mais ligado ao santo do que ao orixá. Por que o Mulu é cultuado nesse mês? Por causa do dia de São Roque, né? São Lázaro, mas tem São Roque, acho que também é perto, porque ele é sincretizado com os dois. Eu não sei quando que é São Roque, acho que é outubro. 16. Então, 16 acho que é São Lázaro. Quando que são? Depois googlem para saber quando é que é São Lázaro e quando é que é São Roque. 16 é uma, não sei qual dos dois que é. Fala. Os outros orixás e Oxóssi. Oxóssi, eu vou te dizer o defeito de Oxóssi. A gente só fala as qualidades, né? Gastão. Oxóssi é caçador. Oxóssi vai e ele sai caçando o objetivo. É rei, né? Então é o mais rico de todos os orixás. É o senhor da abundância. Ele caça um elefante, ele caça uma girafa, ele caça tudo. Até o dia que caçou Dan. Alguém sabe quem é Dan? Oxumaré. Aí Oxum veio desesperado e falou assim, como é que você caça a própria cobra Dan? Isso vai dar um azar danado para nossa vida. Oxóssi é muito intenso em tudo. Né? E sempre Oxóssi acaba se ferrando por esse fato. O filho, o Loguendé, pediu para... eu quero mel. Foi lá, se ferrou todo, ferrou todo com as abelhas africanas que vieram lá e quase mataram. Quem é que salvou? Molô. Então, Oxóssi tem seus exageros. Impulsivo, exagerado, e os filhos de Oxóssi têm a tendência que o dinheiro que sai é o dinheiro que entra é o dinheiro que sai. Não guarda. Não guarda mesmo. Vamos lá, quem mais? Oxalá é rabugento, mas é mal-humorado, mas tem o coração bom. Você pede para ele qualquer coisa, ele vai e faz. Oxalá mas é rabugento. Eu sou de Oxalá, eu sei como é que eu sou. Sabe, reclama de tudo, vamos pra festa, vai pra festa já querendo voltar. Que hora que vai acabar? Eu sou um destruidor de festas. Vai lá, mais. Iemanjá. Iemanjá é o querer ajudar todo mundo e não ser ajudada. Né? Ela bota todo mundo para baixo das asas, ela chora. As filhas de Oxalá, de Iemanjá, têm uma tendência a ser fofoqueira. Gosta de uma conversa, adora estar informada, querendo saber de tudo. Né? Mas o defeito de Iemanjá é o excesso de maternidade. Ela se doa demais. Sim, gente, Iemanjá no culto original ela foi vítima de estupro. Né? Ela foi violada para poder dar vida. Os seios dela, ela caiu, os seios se abriram e se formou o mar. Teve relacionamento de... não posso chamar de... eu não sei se eu chamo de estupro ou se eu chamo isso de quando é entre irmãos, é o incesto. Porque foi uma relação incestuosa. Relações incestuosas aconteceram durante a criação do mundo. Osíris era irmão de Ísis? Teve filho. Na criação dos gregos também. Era Gaia que casou com Urano, que casou com Geia, que casou com Ré, que casou com não sei o que, é tudo parente. Na Bíblia, vai lá, fez Adão e Eva, teve 2 filhos homens.
E como é que se procriou para ter o resto da humanidade? Essa parte não está explicada, então o povo se confunde todo. Já tinha vida lá, isso é só um mito, mas teoricamente teriam sido uma relação incestuosa. Então relações incestuosas acontecem nos mitos de criação, em muitas culturas. Vai, mais. Faltou Xangô. Acho que só, né? O problema da questão de Obaluayê é deixar uma certa depressão nas pessoas. Um sentimento de dor, um sentimento de eu estou isolado, um sentimento de ninguém gosta de mim, e eu gosto que seja assim. Obaluayê é outro chato, que nem o Oxalá. Ele gosta de ficar no canto dele, não gosta de palpite, não gosta. Simplesmente não gosta. Ele tem essa característica, né? Por causa das feridas dele. Enquanto o Obaluayê tem suas feridas, suas chagas, os filhos têm suas chagas internas, que são as mais difíceis de curar. Xangô é a prepotência, né? Se acha o melhor de todos. Mas nem todos são assim. Nem todos são assim. Então, assim, mas tem uma coisa de eu sou... eu acho que eu devia ter Xangô. Se todo mundo tá comendo frango, eu ia querer comer pavão. Aquela coisa, sabe? O Xangô gosta do que é bom. Ele até desperdiça. Você vai numa geladeira de Xangô, meu filho, tá tudo vencido. Do bom ao melhor. Tem caviar vencido, mas ele tem. Não. É muito parecido com... Ela tem a coisa de querer ser maternal, mas ao mesmo tempo não lidar mesmo com os próprios sentimentos. Então tem aquela coisa de... Eu te amo, mas fica... Sabe aquela avó brava? Que a gente frequenta só de vez em quando, e mesmo assim a avó quer que a gente fique 3 horinhas na casa dela. Nanã ela te abraça durante 3 minutos. Ela não criou o próprio filho. Então ela não lida muito bem com as emoções dela, ela lida com as lágrimas dela. Então é só o tempo que ensina. E ter dentro de casa a imagem de seu Zé, é dentro ou fora? Cara, eu tenho onde eu quero que ele atue, né? Seu Zé trabalha na direita e trabalha na esquerda. Ele é linha neutra. Então tem gente que chama Exu Zé Pilintra. Eu chamo de seu Zé, eu tenho ele no jardim porque eu gosto acho que é até mais bonito lá. Mas não vejo problemas em ter dentro e fora, não. Mas lógico, eu não vou deixar abraçando Oxalá, né? É uma linha neutra, mas tem que ter um cantinho reservado dentro do Congá, lá pro lado do Ogum, nem para aqueles lados ali, para não ficar tão assim, solto, né? Vou perguntar uma coisa, e Exu que fala, não é isso? Não é isso, a palavra é Exu, é que eu falo Exu para vocês saberem que eu estou escrevendo com S e o tracinho em cima para saber que é um nome africano, mas fala. Ele também é um orixá. Exu é orixá. Exu orixá, só que aqui no Brasil muitas pessoas não sabem a diferença entre catiço e Exu orixá. E aí vai colocar lá, né? Se dentro dos meus fundamentos de santo eu tenho Exu orixá. E o lado negativo dele? A característica dele? Ele é brincalhão, ele é muito sexual, ele gosta de pregar peças. Acho que todas as qualidades de Exu são defeitos. Mas é verdade. Todas as qualidades dele são defeitos, mas assim, o que significa Exu? É esfera. O que é Laroye? Laroye significa salve a contrariedade. Salve o contrário. Porque é o contrário que te dá força para fazer alguma coisa. Então, diante de uma adversidade que você se vê impulsionado a fazer a coisa ir para frente. É por isso que eu gosto tanto de Exu, diante da dificuldade que eu me vejo forte. Tem gente que fica letárgico diante da dificuldade. Mas a característica de Exu é essa, muito brincalhão, muito brincalhão. E tem poucos filhos de Exu, viu? Uma vez o quimbandeiro, que eu não citarei nome, chegou e falou assim, eu sou filho de Exu. É filho de Oxaguian. Um Oxaguian nervosinho, pode passar por Exu, pode achar que é de Exu. Mas geralmente tem 1, 2 filhos de Exu, no máximo, geralmente é 1 dentro do terreiro. Tem muito não. Eu vi uma vez falar que Mojubá, Exu é Mojubá, tá errado. Mojuba significa minhas saudações. Meus respeitos. Mojuba significa meus respeitos. Mas o que fala? É o contrário, então. Mojubá é Exu, não Exu é Mojubá. O que eu vi é que não tem o E no meio. É Laroye, Mojubá. Não tem o E Mojubá como normalmente. Mas por que a gente bota E, que eu não sei? Até agora eu entendi. Não, mas Exu não é Mojubá. Então, tem o E. Mojubá significa meus respeitos. Não tem o E, é o E que tá errado. Normalmente se coloca o E no meio. É muito comum você ver as pessoas Tem um falarem. ponto, parece que falar Exu é Mojubá, é um ponto. Não, Aí o povo começou a falar errado.
Ah, ele é Mojubá? O que é Mojubá? Meu Exu é Mojubá. Qual a qualidade do seu Exu? Mojubá. É que nem Xangô. Qual que é o seu Xangô? Ah, meu Xangô é Caô. Porque toda hora nem existe. Mas o povo fala Caô, Caô, Caô. Ah, meu Xangô é Caô. A qualidade do meu Xangô é Caô. É a falta de ensino. E hoje em dia tem muita coisa que está sendo escrita aí, ó, online. Você vê lá o blog lá falando. Não, Omulu significa pai da terra. Não, é o Babalu Aie que significa pai da terra. E aí a gente pega, né, as outras características. Mas coisas... E assim, o Baluaê e o Omulu. Dizem que o Baluaê trabalha na cura e o Omulu ele faz a passagem. Então isso está errado. Com a morte. Sim, não. Porque assim, aquele que cura também, ele é tão complexo que a gente só consegue entender se separar. Você não consegue pedir a vida e entender a morte ao mesmo tempo. Nós não conseguimos. Quando você é evoluído, você sabe que a morte é cura também. Então ele é a cura para as nossas dores. Só que nós somos tão egoístas que acham que a morte é ruim. A morte é boa. Mas você quer morrer? Eu também não. Então a gente separou. Não, quando você fala o Mulu, tá falando que ele é a morte. Então nós criamos a forma pensamento de que quando você usa o nome Omulu, você está falando que ele está conduzindo os mortos, ele está mais próximo de Nanã. E quando falou Baluaê, ainda está lá no hospital curando. Mas ele é tão complexo que a gente teve que separar as energias para poder entender. Por quê? Porque nossa cabeça é complexa. Lá em casa tem um cantinho que eu coloquei a espada de São Jorge. Mas aí... Não, eu não vejo problema, porque a maioria dos Exus trabalham na linha de Ogum. Deixa eu perguntar, no gajo da Priscila falou sobre espada de São Jorge. Duas coisas. Você cita para fazer banho, por exemplo. Cortar, eu sabia. Mas no interior se ensina que você macera ela também para tirar. Ah, não, corta e macera, depois vai macerar. Eu não gosto de banho fervido. É a mesma coisa de chegar e falar assim, fala alguma coisa. Isso aí é só para quem não acha a folha fresca. Normalmente a folha Comigo Ninguém Pode, ela é parecida com a babosa, ela tem aquela... Ah, eu falei Comigo Ninguém Pode? Não, eu falei errado, São Jorge. São Jorge, Perdão. Comigo Ninguém Pode, eu nem aconselho que ela é veneno. No caso do banho, você pega e deixa o copo, faz a maceração e deixa tem gente que coloca uma vela em cima para pegar energia, né? Mas é como eu falei, o sol é a luz do mundo. Tá fazendo durante o dia, tá fazendo o sol, pronto. Quando tem que deixar deixa uma horinha para poder, né, pegar o axé. Você faz o banho já... Se for aqui, eu vou deixar uma semana, aquilo vai cheirar podre. Né? Você faz o banho e ele tem que lavar, né? Por conta da... Não, mas é tão pouco. Uma folha de São Jorge, de espada de São Jorge, dissolvida em 2 litros d'água, também não é para bater no liquidificador, fazer uma baba, colocar no corpo, ir no sol. Já pega, joga uma Coca-Cola, joga uma cenoura bronze, né? Quer queimar, joga uma canela, um limão. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a espada de São Jorge. Tem benzedora na cidade de lá que ela ensina o seguinte: quando a pessoa tem pesadelo, muita coisa assim, ela faz, levanta o colchão, 2 espadas de São Jorge. Tá certo, é isso. É isso aí mesmo, tá certo. Aí, nesse caso, pode deixar a espada de São Jorge dentro do quarto. Ah, ela fica meses lá. Porque ela tá cortando, ela tem a função de cortar. Ah, não tem espada de São Jorge, que eu posso colocar uma tesoura. Não tem tesoura que eu posso falar? 2 facas. Com o sinal da cruz, né, seguindo esse padrão. O sinal da cruz abaixo do colchão. Eu não coloco o sinal da cruz, a cruz de Santo André, porque a cruz de Santo André é uma cruz X. O que eu vi foi diferente a isso, falando que a espada de São Jorge fazendo... Não, eu faço como cruz de Santo André, em X. A mulher mostrava, ensinava fazendo São Jorge. Sabe o que é? É telefone sem fio. É isso mesmo. Aí eu já... Existem várias... A cruz pagã, que é a cruz celta, a cruz cristã, que é essa que está mais ao lado da cabeça, mais para cima, né? Ela está mal dividida, e tem a cruz de Santo André, que é a cruz em X. Por que a cruz de Santo André é em X? Porque ele foi crucificado dessa forma. Eu acho que falando sobre tudo, né? Sim. Então tá, é isso, gente. Então, até a próxima. Hoje nós vamos fazer uma girazinha, né?